desde as oportunidades de estudos que eu tive, e eu queria compartilhar com vocês, uma das minhas principais escolhas e que trago muito para a minha vida pessoal e de convivência com os rapazes da Casalar é não ter um olhar. O meu primeiro olhar não pode ser um olhar clínico. O meu primeiro olhar deve ser, e sempre foi, desde o primeiro dia que eu cheguei e comecei a conviver com os deficientes, com os rapazes da Casa Lar, que muitos devem conhecer. Todo esse projeto maravilhoso, como tantos outros que a PAI promove. Antes de chegar a olhar com um olhar clínico, em saber se esse tem essa ou essa deficiência, se tem esse ou aquele diagnóstico, eu precisava olhar o coração daquele ser humano. Porque ali eu já começava a desenvolver internamente em mim e na minha troca com aquele deficiente, com aquele ser humano, a minha relação humana com ele, não na minha relação com a deficiência dele. Eu acredito que aí sim começa a desenvolver um olhar, um aspecto de empoderamento daquele ser humano que tem o seu próprio protagonismo da sua história de vida. Porque, caso contrário, nós vamos ter muitas dificuldades. Porque, diante de uma sociedade que nos exige, que nos cobra inúmeras questões, inúmeros movimentos, inúmeras condutas, nós precisamos pensar se de fato o que nós estamos buscando é um protagonismo, é uma inclusão, mas a partir de uma necessidade, quase que uma obrigação. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, quando eu estou numa relação com um deficiente, eu corro o risco de colocar uma certa lacuna, uma certa barreira, ao invés de iniciarmos um movimento que aqui eu me propus muito há alguns anos, desde 2014, que antes de estar convivendo com uma deficiência, eu quero conviver com aquele ser humano. E isso vai nos empoderando, na verdade, empoderando junto a eles, pelo poder que eles já têm, todos eles. Mas muitas vezes nós vamos colocando certas máscaras, certas maquiagens diante desse cenário. Pensar numa concretização da inclusão social a partir desse protagonismo que todo ser humano tem, eu preciso pensar com vocês, refletir com vocês, sugerir a nossa reflexão nesta semana que nós nos deparamos a fazer reflexões mais pontuais às deficiências, especialmente a deficiência múltipla e intelectual. Talvez uma das percepções que sejam cruciais a desenvolvermos o protagonismo com poder, que seja empoderado esse protagonismo para concretizar essa inclusão, mas é necessário talvez não abrir mão, não é fazer vista grossa, eu não estou dizendo isso, mas eu não tenho dúvida que essa concretização para uma inclusão social, ela se parte primeiramente de uma inclusão também no meu coração. Eu estou dizendo isso porque há algum tempo atrás, alguns anos atrás, era quase que indireto, implícito isso, era inconsciente para mim. Que a convivência com o deficiente era algo estranho, era algo diferente, era algo que não seria possível. Já tem um preconceito sobre um determinado comportamento. Tem um dos rapazes que, quando eu cheguei na Casa Lar, eu sempre compartilho isso, eu fui recebido com um soco muito forte na minha barriga, no meu estômago. Primeiro dia, eu era estranho para ele. Eu não era uma pessoa segura para ele. Nas primeiras semanas, nos primeiros meses de vida, implicitamente era considerado como a ovelha negra da Casa Lar. Talvez pelos comportamentos muito agressivos, talvez pelas características próprias daquela deficiência. Mas quando eu comecei a perceber que antes de olhar o seu comportamento, antes de olhar a percepção que as pessoas tinham dela, os preconceitos que as pessoas criaram sobre aquele jovem, um dos principais papéis para fazer uma inclusão, primeiramente, antes de pensar numa inclusão social,
mas incluí-lo no meu coração, assim como muitos de nós que estamos vendo que temos algum familiar ou temos alguma pessoa muito próxima, eu precisei incluí-lo no meu coração, não a deficiência dele, mas o próprio coração dele. Aí eu percebi que eu conseguiria desenvolver uma possibilidade e todos os meios e todas as condições para trazer ele a uma inclusão social quando alguém ouvisse de mim que ele não era perigoso, que ele não era violento. As pessoas tinham medo desse rapaz, desse jovem. Eu ouvia isso das pessoas. A primeira vez que a minha filha chegou na casa, ela tinha medo dele. E depois a convivência foi mudando. E depois a convivência foi mudando. Porque eu não incluí ele naquela relação pela violência. Pelos atos, né, violentos, às vezes impulsivos. Que era o próprio da defesa dele. De uma ameaça que ele tinha. Que era algo ameaçador para ele, na verdade. E de repente as convivências mudaram. E aquele que antes para muitos eram visto como uma ovelha negra, o quanto que foi modificado. Foi uma das histórias mais lindas que eu já pude conviver na minha história, na minha vida. Em 38 anos, essa mudança onde eu percebi que eu não estava superando uma deficiência. Eu não estava deixando de lado a deficiência dele, mas eu estava incluindo ele no meu coração como ser humano, dotado de todo o protagonismo que ele veio nesse mundo. Assim como todos os outros rapazes, eram 8 e infelizmente um faleceu no período que eu estava, o Ítalo. Mas naquele momento, eu estou dizendo isso nesse momento dessa conversa aqui com vocês, nessa troca, porque eu percebi que há um grande desafio de compreender que eu só consigo desenvolver esse protagonismo junto a eles e consigo compreender que eles podem ser protagonistas, que tenham poder para serem esses protagonistas, independente do conceito, do diagnóstico de CID, que é importante para o tratamento, para o acompanhamento, para as condutas profissionais. É claro que sim, eu não estou negligenciando a importância disso. Mas se tem uma maneira que nós podemos diminuir o peso de todas essas questões sociais impostas, muitas vezes impregnadas, e que tem todo um movimento apoiando para poder descaracterizar todos esses estigmas da deficiência diante de tantos anos nesses trabalhos que a PAI vem realizando maravilhosamente. Mas eu preciso dizer que ainda há pessoas que estão vivenciando, mesmo dentro do movimento, esse distanciamento. Os nossos deficientes vão perceber que eles são protagonistas quando nós demonstrarmos que nós estamos conectados a partir também do protagonismo da nossa vida. Diante de outras histórias que eu tive de convivência na casa, onde eu acreditava ser possível fazer reencontros de alguns familiares depois de 20, 25, 30 anos, porque diante do protagonismo da vida dele, eu precisava dar o poder, ou seja, essa inclusão, que é muito importante, é necessário hoje ainda muito trabalho, é um trabalho árduo para essa inclusão social. Mas em algumas circunstâncias, sabe, pessoal, me faz pensar que nós precisamos ir partes por partes. Eu posso pensar sim numa inclusão social de todos os deficientes. Devemos pensar, devemos trabalhar, devemos promover, fazer sim políticas públicas para isso. Isso é essencial. E tem pessoas comprometidas a isso. Mas para que isso concretize, me faz pensar pelo tempo de convivência que tenho tido com eles, com a história de cada um, que em alguns momentos a gente precisa ir de modo muito personalizado. Eu só consigo demonstrar que aquele que antes era visto como ovelha negra, quando eu trago ele para o meu coração e consigo compartilhar com os outros que ele não é aquela pessoa que eles pensam.
Então, de alguma forma, eu começo a personalizar, a trazer um protagonismo para a vida dele e não uma imagem errônea que eles tinham sobre um determinado comportamento daquele jovem, daquela deficiência. Então, eu já começo a fazer uma inclusão naquele próprio grupo de pessoas, naquele próprio grupo de convivência, naquele próprio grupo, naquele grupo mais próximo da convivência com ele. Porque às vezes a gente fica numa utopia de que essa inclusão vai se dar de um modo muito amplo, macro, não, mas eu acredito que a gente pode começar a pensar numa inclusão micro, às vezes até entre nós que convivemos cotidianamente. Claro que levou um certo tempo para eu poder trazer todos eles, aqueles 8 rapazes que pude ter a oportunidade, vocês, com a história da vida de vocês, eu estou apenas compartilhando porque foi a minha maneira, o meu modo de compreender toda uma dinâmica, todo um movimento que vai muito além de um movimento, mas uma ação, um desejo de trazer eles para o lugar que eles sempre precisavam e, na verdade, eles sempre estavam, mas na verdade as pessoas não conseguiram fazer essa leitura. Eu consigo sim trazer concretizar essa inclusão social por um protagonismo. É claro que conseguimos, mas isso precisa começar de um modo muito micro. Por que micro? Porque a gente precisa começar dentro das nossas próprias casas, tirando, deixando em segundo plano o diagnóstico, mas não desconsiderando ele, mas trazendo primeiramente a conexão aqui, coração. Levou um tempo, como eu dizia, para começar a abraçá-los, para começar a beijá-los. Depois de algumas semanas, eu fui percebendo como que eu ia conectando a partir daquele movimento que eu me considerei. Nesse momento, eu sou o protagonista da vida deles, para mostrar a eles o protagonismo da vida deles. E você, mãe, você, pai, você, funcionário, você, diretor, você, enfim, independente da sua função, você que é colaborador, você vai conseguir desenvolver esse protagonismo, desenvolver esse poder desse protagonismo e concretizar essa inclusão social quando você deixar em segundo plano o conceito, o diagnóstico e, primeiramente, desenvolver e amadurecer o ser humano que está ali. E aí sim, isso vai ter uma união, vai ter uma junção. Eu preciso dizer a vocês que fica muito mais fácil. É um desafio, claro que é um desafio, mas as possibilidades são muitas. Quando eu escuto aqueles que eu posso escutar, quando eu acolho, às vezes eu não preciso falar muito. Quantas vezes eu não precisava dizer muito, mas eu precisava escutá-los, como alguns deles que têm a possibilidade de falar, de verbalizar, outros não. Aqueles que eu pude conviver, alguns deles não conseguem verbalizar, outros sim. E muitas vezes o próprio gesto, essa inclusão me faz pensar que ela se tornará efetiva, eficiente e claro, sendo necessária, quando nós começarmos a incluí-los no nosso coração, não a deficiência deles, mas o ser humano que eles são, o protagonismo que é próprio da vida deles, da essência deles. Pessoal, essa foi uma das experiências, como eu disse a vocês, mais linda que eu tive. É um posto, né? É um poço de amor que eu recebo ali quando eu convivo com os rapazes da Casa Lar. E vocês, talvez, diante dos cenários das pessoas que vocês convivem, cada um tem a sua história, cada um tem a sua experiência, mas nesta semana, no qual nós estamos refletindo sobre alguns pontos necessários para toda essa inclusão, para todo esse movimento que muitos são responsáveis, mas que de alguma forma, mesmo não estando diariamente com eles, alguns convivem com mais frequência, outros menos, aqueles que convivem com muita frequência, né, ou às vezes diariamente com o deficiente, é necessário uma conexão com a vida e não com uma deficiência. É diferente. Nós vamos conseguir desenvolver esse protagonismo deles quando nós olhamos o coração deles,
se nós olharmos aquilo que é externo, eu vou dizer para vocês que corremos o risco de desanimar.